Saudações internet, o vídeo de hoje é para a gente dar algumas dicas para vocês sobre o estudo à distância. É mais voltado para os meus alunos do sexto, do sétimo ano que agora vão estar trabalhando com isso pela primeira vez, em razão da pandemia, né? O vídeo que eu estou gravando agora em abril de 2020, então a gente não chegou nem no pico da pandemia aqui no Brasil. Mas essas dicas também podem ser extrapoladas para outros tipos de curso à distância que vocês venham a fazer na vida de vocês. Cada dia mais nós temos opções, não excluindo o curso presencial, claro, mas essa é uma opção que existe no mercado também, que são os cursos à distância, seja com videoaulas ou qualquer outro tipo de ferramenta. Vamos abrir aqui o primeiro slide para vocês terem uma ideia. Então, vamos começar pelos desafios do estudo à distância. Como é uma outra modalidade, ela vai ter desvantagens, ela vai ter vantagens, e nós temos que saber mais ou menos quais são elas para poder lidar melhor. Então, a gente vai ter os equipamentos e os softwares. Eu coloquei como desvantagens ou como desafios, né? Não como uma desvantagem, mas como um desafio, porque de repente ele pode dar problema, pode cair energia, acabar a força, como a gente fala, aí desliga o computador, pode cair a internet, o celular, se você estiver ouvindo pelo celular, o fone pode falhar um dos lados, o microfone pode ficar com chiado, inclusive o meu provavelmente tem um pequeno chiado, porque não é profissional, a internet pode ficar instável, então tem um monte de pequenos probleminhas que podem acontecer e a gente tem que ir levando da melhor forma possível, principalmente se for uma aula ao vivo. Então, ao vivo, vocês sabem que pode acontecer qualquer coisa, a gente vê na televisão. Ruídos externos, por exemplo, vocês vão estar vendo a aula tal, se for ao vivo, pode ter um caminhão do gás passando, né, o cachorro latindo, o som do vizinho, o prato caindo, qualquer coisa assim que a gente tem que abstrair na hora da aula, porque vai acontecer, é natural. A gente não consegue congelar todo mundo e nem todo mundo tem um estúdio em casa para fazer isso. Eu mesmo não tenho um estúdio em casa para gravar as aulas ou para gravar os meus vídeos. A concentração. É muito complicado a gente conseguir se concentrar dependendo do ambiente onde a gente está. Então, vocês vão estar na casa de vocês, provavelmente, ou se estiverem no ambiente de escritório fazendo algum curso EAD, tem muito disso hoje em dia. Qualquer coisinha nos distrai. Por exemplo, sei lá... tocou o celular, veio uma mensagenzinha, veio algum áudio, algum videozinho tosco lá no WhatsApp, qualquer coisa tira a nossa atenção, principalmente quando a gente está em casa, que nossas coisas já estão ali. Então você tem um pôster, você vai olhar para o pôster, né? Você vai abrir outra aba, qualquer coisinha. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque é só aquele momento que a gente vai ter. E uma aula, mesmo quando ela é gravada, não é ao vivo, uma aula de 1 hora, você pode levar 2 para assistir por causa desses pequenos momentos de interrupção. Então, bastante cuidado com isso, vamos tentar nos focar na aula, porque é o que a gente pode fazer por hora, né? Pensando nesse contexto da pandemia. Maior trabalho na preparação e adequação das atividades. Então, tanto para os professores, né? Para quem vai estar formulando essas aulas, a gente vai ter que fazer o que a gente chama de transposição didática, mas aí voltada para o ambiente digital. Transposição didática, só grosso modo explicando, é quando a gente pega o conhecimento universitário, o conhecimento ali de ponta e traduz ele de uma forma que ele fique aprendível, né? A gente não vai explicar exatamente tão profundo como os cientistas descobriram, mas de uma forma que a gente consiga entender. É tentar didatizar isso. Há perdas no meio do caminho, é evidente, mas é uma forma de a gente tentar ensinar. E a gente vai ter que transpor isso agora também para o digital. Vocês vão ver que tem vantagens e tem desvantagens. E também vai dar trabalho para vocês também aprenderem desse jeito. Não é a mesma coisa da sala de aula, mas é uma questão de virar a chavinha. É um trabalho diferente, não é que vai ser pior do que na sala de aula, é um trabalho diferente, principalmente em aulas ao vivo. O aumento da responsabilidade de todo mundo, né? A gente desse lado produzindo material, tentando editar da forma que der, porque nem todo professor sabe mexer em tudo de edição de vídeo. Eu mesmo não sei mexer em tudo de edição de vídeo. Eu sei fazer algumas coisinhas eu vou arranhando aí, pegando pelo YouTube, vou aprendendo. E de vocês também, porque nada me garante que todo mundo vai estar assistindo aquela aula com 100% de atenção e anotando as coisas que a gente está pedindo. Muitas vezes não tem como a gente fazer essa fiscalização. E é uma coisa que nós temos que começar a nos fiscalizar. Então, a aula à distância, ela exige da gente tanto responsabilidade quanto autonomia. A gente tem que fazer porque precisa ser feito, porque nossa vida vai nos cobrar isso. A gente vai precisar desse conhecimento. Cada vez que a gente fica enrolando para fazer uma coisa, essa coisa fica acumulada, que a gente vai ter que fazer de qualquer jeito. Então tem esses pequenos desafios aí que a gente tem que tentar superar.
vantagens, né? Como eu falei, não são só desvantagens, não são só desafios a transpor. Nós temos algumas vantagens. Então, quando a gente está falando de aula online, tanto as já gravadas quanto as aulas ao vivo, que é o que vai acontecer com a maioria do pessoal que está tendo o EAD agora na fase escolar, que vão ser boa parte delas aulas ao vivo, a gente tem a possibilidade do uso de vídeos, imagens, mapas, apresentação de PowerPoint, pleno uso da internet. Então, pensando no contexto de uma aula de história, por exemplo, professor, eu não sei onde fica a Bélgica. Tá, daí a gente abre uma aba ali e o professor vai compartilhar com vocês um mapinha da Europa onde está a Bélgica, né? Aquele estado, aquele país meio tampão que foi criado por volta ali do século XIX para tentar conter os atritos entre a França, a Alemanha e a Holanda, os Países Baixos, né? Então está ali a Bélgica. Você vai ver a Bélgica. Ou na parte da física, da biologia, quando tiver que fazer um desenho muito esdrúxulo ou mostrar algum fenômeno muito complicado da gente conseguir abstrair, dá para ver um videozinho no YouTube que já tem, por exemplo, animações disso. O que acontece, por exemplo, dentro do motor de um carro? Tem um vídeo sobre isso também, mostrando como que é o motor, a explosão de um carro. Então, há diversas facilidades. Matemática também. Embora a gente vai ter algumas desvantagens na matemática, é um pouquinho mais desafiador para a gente poder ficar demonstrando as coisas, né? A não ser que seja possível usar a lousa. Alguns tipos de gravação é possível, a câmera fica focada no professor e ele consegue usar a lousa. Então, esse problema já seria transposto. Já no caso de aulas gravadas ou aula que você vai ter só o PowerPoint, muitas vezes o professor tem que mostrar a dedução ali, a resolução do cálculo por meio de slides ou pelo Word, gravando a própria tela do computador, como eu pretendo fazer em alguns tipos de situações. Nós temos também uma maior comodidade e conforto na nossa casa, né? Então você não precisa ficar sentado naquela cadeira toda torta, né? Aquela cadeira dura, que não é estofada, né? Às vezes a escola não tem uma cadeira que tem aquela de um braço só pequeno. Ou é desconfortável de qualquer forma, porque não é uma poltrona da nossa casa, você tem todo o conforto e a comodidade do seu lar para estudar. Então isso é uma vantagem. Segurança em tempos de pandemia, né? Provavelmente não deu tempo de eu explicar para os meus alunos como é que estava funcionando a coisa do Covid-19, até que a gente foi meio pego de surpresa, do nada, tudo parou, né? Porque espalhou muito rápido. Mas a questão, só para ficar no resumo, é que a coisa é séria, o vírus ele passa muito rapidamente, ele não é igual ao HN1 ou qualquer outro que a gente já tenha tido, e nós temos um problema de que não há leitos de UTI suficientes para todo mundo, se todo mundo precisar ao mesmo tempo. Então, como todo mundo que pega o vírus, uma porcentagem precisa da UTI, e se essa pequena porcentagem precisar da UTI já é bastante para o nosso sistema e para todo mundo, não é só o Brasil, embora o Brasil tenha menos leitos do que o necessário, já inviabiliza outras pessoas que precisem desses leitos para outros tipos de doenças, sei lá. Se eu lotei os leitos e os respiradores lá com o pessoal que está com Covid na parte mais grave, pode vir uma pessoa que tenha tido um AVC, que tenha tido um infarto, que eu não vou conseguir atender, porque todas as camas já vão estar ocupadas. Então, a única coisa que a gente pode fazer, lembrando que até o momento, hoje é dia 28 de abril de 2020, nós não temos remédios, tá? Está tudo em fase de teste. Qualquer coisa que vocês ouvirem na mídia diferente disso é lorota e especulação. Não há remédios. E também não temos vacinas ainda. E o que a gente pode fazer nesse momento, que a bibliografia diz, que os cientistas dizem, que as universidades dizem, é o isolamento social da melhor forma que for possível. E então as aulas EAD têm essa vantagem que a gente não vai ficar perto, né? A gente nunca sabe se o nosso colega passou perto de alguém, pode ser que ele não manifeste os sintomas, mas que ele transmita o vírus. Então, na nossa casa, pelo menos, a gente tem maior segurança disso. É o que a gente pode fazer no momento. Vocês também não vão perder tempo no trânsito, vocês não vão ter que sair da casa de vocês, demorar 15, 20 minutos para chegar na escola, às vezes até mais, por conta do trânsito. Então, há também essa vantagem. Todos os materiais vão estar ao alcance das mãos de vocês. Então a gente não vai ter mais o problema de você esquecer uma caneta, um lápis, uma folha, que vai estar tudo aí. Vocês correm ali, pegam a caneta, o lápis, o papel. Vou dar umas dicas que vocês têm que fazer antes de começar a aula, tá? Então antes, durante e depois eu vou dar algumas dicas para vocês. Quem já é meu aluno sabe que no momento que eu falo para vocês, estou terminando ainda meu mestrado, então eu estou estudando ele por forma de algumas técnicas, né, que eu aprendi estudando para concursos.
porque nesse meio tempo também estou tentando estudar para outros concursos públicos que aparecerem, em especial o do INSS. Então meus alunos já sabem disso, então eu estou sempre lendo formas de estudar, formas de memorizar o conteúdo e vou passando conforme elas são adequadas para cada nível que eu dou aula. Antes da aula, a gente tem que testar os aparelhos. Então, manter o lugar limpo e organizado. Principalmente a nossa mesa de trabalho, né, onde você vai deixar ali, você vai ver pelo celular, pelo computador, mas vai ter que deixar o seu caderno do lado, seus lápis do lado, sua borracha, seus marca-textos, tudo ali do ladinho. E é interessante você fazer isso antes de começar a aula, para quando começar a aula não haver perda de tempo. Atenção ao horário da aula. Se a aula é 1h, esteja pronto 12h40, já esteja esperando. Não fique esperando da hora exata para você sentar e fazer as coisas, pelos dramas que eu já expliquei da tecnologia. Então, às vezes o computador pode dar um bug, entende? Pode ter uma série de problemas que a gente não controla. E então, como que a gente consegue diminuir isso? A única forma é estando pronto antes. Faça as lições de casa, nada mais importante agora, porque a gente não vai conseguir ter uma fiscalização tão grande da lição de casa quanto antes. Antigamente, você chegava na sala, a gente ia avistando. Agora vamos ter que pensar em um outro esquema, ainda está sendo pensado, estruturado como que vai ser feito isso. Mas a lição de casa é algo para nós. Os professores, né, nós vistamos, damos nota e tudo mais, mas é uma questão de incentivo para que vocês façam. Mas é uma coisa para vocês, é vocês que vão estar treinando, né? É como, por exemplo, pensem na musculação. O professor passou exercícios para você fazer, você quer ficar forte. Mas o exercício não vai adiantar nada o professor fazer para você ou o professor demonstrar como faz na academia. Se você não fizer, não vai adiantar nada, você não vai ficar forte, você não vai ganhar ali os seus músculos, nem perder o seu peso. Uma coisa para você. A lição de casa nada mais é do que uma musculação para a prova, não só da escola, mas as provas que vocês vão fazer na vida de vocês. Anote as dúvidas. Então, com certeza vai ser organizado a dinâmica da aula, sei lá, o professor dá 15 minutos de aula, vocês anotam as dúvidas, depois de 15 minutos vocês perguntam. Só um exemplo, tá? E anotem as dúvidas, tanto antes da aula, fez o exercício, ficou com dúvida, colocou ali o que você acha no exercício, nunca deixe os exercícios em branco. Anota a dúvida, no período certo o professor vai perguntar. Pessoal, dúvidas? Aí você pergunta. Lembrando, gente, que essas são todas dicas optativas, não é nada obrigatório. São coisas que eu aprendi que funcionam comigo e que funcionam com alguma outra pessoa que eu já tenha comentado, tá? Se possível, faça os resumos do conteúdo. Eu vou explicar sobre os resumos daqui a pouquinho. Tente fazer os exercícios antes do professor pedir. Então, você já estudou, fez o resuminho da próxima matéria, tentou fazer os exercícios. Mesmo que ele não vá pedir todos aqueles, você já está treinado para aquilo. Você já fez muitas cestas na sua casa quando você for jogar basquete na vida real. Organize suas matérias, os seus materiais, né, ao alcance das mãos. Então, para você não ter que ficar levantando, se ausentando do momento da aula, deixa tudo ali guardadinho, já perto da mesa onde você vai usar. Por isso é importante se preparar antes da aula. Durante a aula, afaste todas as suas distrações. Jogos, TV ligada, abas do computador, se você estiver assistindo no computador, abas como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, qualquer coisa que tiver ali para te distrair, porque é muito fácil a gente se distrair quando está trabalhando com um computador na frente, né? A um clique você foge da sua atenção primordial. Também conversas paralelas com os amigos, né? A mesma coisa da escola, isso pode atrapalhar e muito a aula no contexto EAD, principalmente ao vivo. Faça suas anotações de forma organizada, com a letra bonita, porque quanto mais você fizer a letra, melhor, mais seu cérebro está gastando energia naquilo e mais vai ser fácil para você memorizar. Anote tudo que você julgar útil, isso eu já falo para meus alunos desde o primeiro dia de aula, mesmo que eu não tenha escrito na lousa. Se eu comentei alguma coisa que você achou interessante de ser registrada, anote, por que não? O caderno é de vocês, desde que for da forma organizada, né? Nada de bagunça, porque senão vai atrapalhar inclusive para vocês estudarem depois. Utilizem canetas coloridas e aquelas canetas marca-texto. O professor de Direito Previdenciário, Rubens Maurício, ele é famoso no âmbito dos concursos, ele sempre fala que a gente tem que usar umas 6 canetas coloridas, 6 marca-textos. Mas isso aí a gente nem sempre tem aquelas trocentas canetas marca-texto. A gente pode improvisar.
Ora, eu uso o lápis, eu uso a caneta azul, a caneta preta, a caneta vermelha e a caneta verde. E eu tenho um marca-texto amarelo. Pronto, eu já tenho pelo menos umas 6 cores aí diferentes para fazer minhas marcações. É interessante, porque isso faz o cérebro começar a fazer uns links e uns atalhos na hora que você estiver estudando, lembrando das cores que você usou. Respeite os tempos de fala de cada um, principalmente em aulas ao vivo. Se o professor está falando ali no momento, não adianta você tentar atrapalhar o raciocínio ali. Lembrem-se, nós estamos distantes uns dos outros. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, tanto quanto na sala atrapalha, online atrapalha 10 vezes mais. Porque vai ficar uma algazarra e aí o professor não vai conseguir, a não ser que ele dê mudo em todo mundo. Mas respeitem o tempo de todo mundo falar. Vai ter tempo para todo mundo tirar suas dúvidas, tá? De acordo com a dinâmica que cada professor estabelecer. Após a aula. Após a aula, vocês vão fazer as lições de casa. Como eu disse, é importante. Se não treinar as cestas, você não acerta no jogo. Se não bater as faltas, você não vai acertar. Se não fizer a musculação, você não vai ficar forte. A lição de casa é a mesma coisa. Se você não fizer, você não vai se preparar. E se prepare para a próxima aula. Então, se possível, já leia o conteúdo da próxima aula, já faça os seus resumos. Lembrando que tudo isso aqui é um ato que a gente chama de volitivo, ou seja, é voluntário. Isso é só uma dica, uma sugestão. Eu não estou obrigando ninguém a fazer isso. Estou falando que ajuda. Em razão da minha própria experiência de vida. Quando eu cursava física, toda vez que eu conseguia fazer o resumo e ler e tentar fazer exercícios da aula posterior, quando chegava o momento da aula, eu já entendia melhor o que estava acontecendo. Eu apanhava menos. Então pode ser uma dica, principalmente exatas, mas também funciona em humanas com toda a perfeição. Refaça os exercícios já resolvidos pelo professor. Em matemática isso é essencial. Tampe a resposta e tente fazer sozinho. Travou? Olha um pouquinho da resposta. Tenta fazer. Travou de novo? Olha o resto da resposta. Tenta fazer. É uma forma de você ir se treinando, já tendo resguardo ali, já tendo o seu plano B de ter a resposta ali montada. Há aulas também no YouTube, aulas extra. Uns 5, 10, 15 minutos que vocês podem assistir no momento que não estiverem em aula ao vivo, lógico. Para poder colaborar com o entendimento de vocês. Eu não entendi como é que faz divisão por 2 números. E já acabou a aula. Ora, não espere a próxima aula. Você pode pedir, mandar a dúvida para o professor na próxima aula? Claro que pode. Mas nós temos 1 zilhão de outras formas de tentar dar um jeito nessa dúvida até lá. Tenta abrir uma aba lá no YouTube e procure como faz. De repente você já sanou sua dúvida ali, já ganhou tempo. Em vez de você esperar mais um dia para falar com o professor. Vamos usar a internet com inteligência, com estratégia. Tem um site que chama Brainly, que tem um monte de exercício resolvido. Você coloca o comecinho do exercício no Google, sei lá, encontre o mínimo múltiplo comum de... E aí, de repente, já aparece ali para você, quando você dá o procurar, o site do Brainly, porque essa questão já foi feita antes por outro aluno. Também é uma forma de estudar. Opte por canais de professores. Evite canais não confiáveis, de gente que baseia seu conhecimento em achismos, que não tem pesquisa envolvida, que não citam dados, que não citam a fonte de onde tiraram a informação. Os primeiros que pisaram no Brasil não foram os portugueses, foram, sei lá, pega qualquer outro povo aí, os aborígenes da Austrália. Tá bom, legal, muito interessante isso que você está falando, mas de onde você tirou? Entendem? Duvidem das informações da internet. Eu sempre falo isso para vocês. Duvidem, procure a fonte. Não acredite em tudo que aparece para vocês na internet, no WhatsApp, onde quer que for. Porque muita gente está... vocês sabem que a gente vive na maré do fake news hoje. Compartilhe as informações que você encontrar com os seus colegas. Então, achou um vídeo legal que explica, sei lá, como é que você resolve uma questão lá de matemática, um probleminha de diretamente proporcional e inversamente proporcional, de proporção. Passa para o colega, manda lá no grupo da turma. Tentem dormir as horas necessárias, que é em geral por volta de 8 horas por dia, porque é no momento que vocês estão dormindo que o cérebro de vocês está guardando a informação, organizando a informação que você aprendeu no dia. Isso é importantíssimo. Se você não dormir direito, não vai adiantar, que você não vai fixar o conhecimento. Tá? E é por volta de 8 horas. Então não adianta você tentar dormir todo dia 2 horas da manhã para acordar às 6. Não vai funcionar. Aproveitem enquanto vocês têm a oportunidade de dormir às 8 horas. Tá?
Vou falar um pouquinho do resumo, mas eu acho que eu vou fazer o resumo em um vídeo separado aqui para não ficar tão grande esse, tá bom?